Meio-dia e 11 agora, a Câmara de Maringá está realizando ainda, está em andamento, né? Em andamento. A última sessão antes do recesso do meio do ano. Aí que gostoso, hein? Dá uma descansada, na boa. Pois é, nós cobrimos bastante a Câmara. A gente podia pedir para o Nino também nos deixar, dar uma descansada sempre no meio do ano, né, Márcio? Quando a Câmara entrar em recesso, a gente também entrar em recesso, porque daí não tem assunto da Câmara para a gente falar e tudo mais. Será que ele não concorda com isso, Márcio? Eu não vou encampar isso aí, porque eu tô com a dor de garganta hoje, tá começando a me dar gripe de novo. Então, se a garganta parar, se a voz parar, eu não vou poder vir trabalhar, né, Nini? Aí vão falar, tá vendo? Ele já tava armando, então eu não vou puxar essa, não, entendeu? Entendi. Eu tô amarrado hoje, tô amarrado, vim na marra fazer o programa hoje, tá complicada a garganta. Mas, Juliano, a Câmara está realizando, inclusive a sessão está acontecendo nesse momento, e depois da sessão ordinária tem uma extraordinária, e depois disso é férias para os coleguinhas. A Câmara entra em recesso hoje, portanto, durante um mês praticamente aí. A Câmara volta só em agosto agora. Vamos ter o recesso do Legislativo Municipal. Então está uma correria lá na Câmara para tentar limpar a pauta, como a gente chama, né? Os projetos que vinham sendo votados, eles precisam ser encerradas, as votações precisam ser encerradas. Então tem projeto que entrou recentemente, tem projeto que entrou na última sessão extraordinária, tem que ser votado agora, aí tem que dar um intervalinho para tomar uma água, para votar de novo, para que quando eles forem para o recesso, não pode ter pauta parada lá na Câmara, porque senão daí eles têm que ter sessões extraordinárias. E como aqui em Maringá, há muitos anos atrás, aboliram a questão da hora extra, do valor extra para sessão extraordinária, então ninguém ganha nada na sessão extraordinária. E aí é aquela paz na Câmara. Os vereadores não gostam que a gente usa o termo férias. Eles não gostam. Porque eles falam, não, a gente continua trabalhando, o gabinete continua aberto, só que eles não têm obrigação de ir. Sabe aquela coisa? Não, se precisar eu estou aqui, mas tomara que não precisa. Sabe aquela coisa assim? Se precisar, conte comigo, mas tomara que não precise, aquela coisa toda. Então, é férias, Tem vereador que vai viajar, tem vereador que já se programou, então é férias dos vereadores. Eles têm o janeiro inteiro de férias, eles têm o julho praticamente segunda quinzena e parte de agosto de férias, e depois tem finalzinho de dezembro de férias também. Eu, sinceramente, eu não discordo de terem, por exemplo, 15 dias de férias no começo do ano, Márcio. Desde que no final e comecinho do ano eles só tivessem mais 15, igual todo trabalhador. Até porque o seu Orivaldo Barros... Né, seu Orivaldo Barros, um abraço. Será que ele acompanha a gente, Márcio? Não. Não? Seu Orivaldo... Lembra que ele falou? Não precisamos de 13º. Terço de férias, porque nós temos e trabalhamos igual todos os trabalhadores? Claro que não, óbvio que não. O trabalhador não tem um mês inteiro de janeiro de férias, mais metade de dezembro, mais metade do mês de julho, 2 meses, são 60 dias de férias. Não tem, né, senhor Nivaldo? É dó, né? Não tem. Então, se eles tivessem 15 dias agora e 15 dias lá nas festas de final de ano só, eu até concordaria, viu, Márcio? Mas porque o vereador ele não tem cartão ponto para assinar, né? Ele não tem que colocar o dedinho ali no ponto. Como o funcionário da Câmara, por exemplo. O funcionário da Câmara tem. Independente se tiver sessão ou não, o funcionário tem que ir lá. Ele tem a hora para cumprir. Alguns funcionários pegam férias agora, até hoje a gente ouviu de um colega lá, falou, olha, eu pego férias agora no meio do ano, por quê? Porque eu sou funcionário concursado, eu tenho direito a férias. E eu não posso pegar férias quando os vereadores estão trabalhando, porque eu preciso trabalhar aqui. Então eu aproveito as férias deles para eu poder pegar um pouco das minhas, porque, né, como é que faz? Mas os vereadores em si não têm a obrigação de ir lá. Bom, um dos assuntos, Juliano, que os vereadores discutiram nesses últimos dias, até para poder acelerar o passo, vamos dizer assim, de forma urgente, em regime de urgência, vários projetos eles votaram. Um deles é o projeto que concede para cada vereador o direito de contratar mais um assessor parlamentar para cada um dos 23 vereadores, além de mais 2 funcionários para servir a presidente da Câmara.
Ontem nós trouxemos aqui que o Ministério Público abriu uma investigação, que é o inquérito civil público, para investigar esse caso. O promotor, doutor Leonardo Vilhena, ele quer entender por que a Câmara aumentou o número de servidores e por que esse projeto foi aprovado em regime de urgência. Que pressa é essa? Por que tanta pressa? Nós vamos ouvir a presidente da Câmara, a vereadora Majô, e ela, uma entrevista coletiva, hoje ela ficou do começo ao fim da entrevista, em alguns momentos ali deu aquela toreada para não responder e tal, mas a gente perguntou, e aí, vereadora, diante dessa investigação? Eu não fiquei sabendo de nada. Eu falei, tá, tudo bem, não ficou sabendo, não ficou sabendo. Só que nós ficamos sabendo, e segundo o promotor, ele quer saber o porquê da urgência. Por que da urgência? A vereadora respondeu. Bom, até neste momento nós não tivemos acesso a nenhum inquérito do Ministério Público. O que nós recebemos foi um ofício pedindo informações de Copa do processo. Nós prontamente já respondemos, já enviamos todas as informações ao Ministério Público. Acredito que o questionamento, né, e a solicitação do projeto é algo extremamente importante para a sociedade, é o papel do MP e nós ficaremos felizes em atender, como já atendemos. Importante salientar que o processo executado, né, que está sendo pedido mais informações, ele seguiu completamente o rito regimental da casa, inclusive no PL apresentado em janeiro, no qual foi criado 10 cargos na estrutura da Câmara de nomeação única exclusivamente do presidente, foi seguido exatamente o mesmo rito. Então o MP também tem alguns questionamentos a respeito desse PL, que também já está em andamento, é o papel do MP e nós ficaremos felizes em atender com tudo que seja necessário. Na prática, o que acontece aqui? Para o projeto, vocês contratam esses parlamentares, esses assessores? Não há nenhuma recomendação do MP, e assim que eles fizerem, se o fizerem, nós acataremos. O que tem hoje é pedido de informação legítimo do MP. Nós continuamos, disponibilizamos todos os documentos que eles pediram e assim agora cabe a eles avaliarem. Não houve nenhuma irregularidade, seguimos regimentalmente todo o processo, assim como o PL de janeiro, ao qual também foi aprovado durante um recesso parlamentar e uma audiência extraordinária num sábado pela manhã, então não há nenhum questionamento jurídico em relação a isso. O prefeito Silvio Barros disse que não vai vetar e nem vai sancionar, que o projeto vai voltar, que a senhora deve promulgar. É isso que a senhora deve fazer? Eu desconheço esse posicionamento da gestão municipal. Nós iremos seguir o rito normal da casa, nós iremos assinar da mesa, enviaremos até a sessão do prefeito, sendo funcionado ou não, depois ele volta à promulgação da Câmara. Nós estamos no período regimental aberto em relação a isso. Eu não posso me posicionar em relação a isso agora, porque, por enquanto, é uma suposição. O inquérito quer ver a legalidade do pedido de regime de urgência, né? O que a senhora tem a dizer sobre isso, já que é um projeto que poderia ter aguardado, discutido, inclusive, com a sociedade? Eu não tive acesso ao inquérito, então não posso responder a respeito dele. Nós fomos até o MP segunda-feira, meio-dia, assim que ele abriu, solicitamos acesso ao inquérito e a gente ainda não teve esse acesso. Eles pediram para a gente solicitar isso formalmente. Fizemos solicitação, assim que a gente tiver, eu posso responder sobre o que se trata ele. No momento eu não consigo falar sobre esse assunto. Mas o porquê da urgência, presidente? O porquê da urgência é possível esclarecer? Por que o projeto foi votado em regime de urgência? Bom, nós estamos em caráter extraordinário nesse momento, estamos entrando em recesso parlamentar, nós temos muitas demandas que vêm do Executivo, inclusive, para que sejam aprovadas antes do recesso parlamentar, para que possa ser aprovado já antes desse recesso. Nós temos a necessidade, nós vamos fazer um concurso público ainda esse ano, e esse cargo a mais, esse cargo técnico de assessor parlamentar no gabinete do vereador, a gente espera que com isso a gente diminua o fluxo de trabalhos no setor que está sobrecarregado na Câmara hoje. Para a gente poder abrir o concurso público e saber exatamente quantas vagas nós vamos chamar, nós precisamos entender até que ponto esse servidor na ponta vai ajudar a diminuir a sobrecarga desse setor. E como estamos em recesso parlamentar, entraremos a partir de hoje, a gente precisava aprovar isso antes do recesso, porque senão voltaria o trabalho em agosto. Vale ressaltar que é exatamente o mesmo processo que seguiu a PL de janeiro. Não teve nada de irregular e diferente em relação a isso. E é importante também a gente salientar, hoje, novamente, nós teremos uma sessão extraordinária para aprovar outros projetos em segunda e terceira discussão, que são precisos para o bom andamento da casa e também da prefeitura.
Muito bem, está aí, portanto, um trecho da coletiva da vereadora Major. Ela seguiu falando, e no finalzinho, uma pergunta foi feita a ela, a seguinte, foi o Vitor Ramalho que fez, lá do Maringá Post, perguntou, tá, mas vocês têm espaço na Câmara para isso? Ela disse, olha, o que a gente pode fazer é o trabalhador que vier, o assessor que vier trabalhar de manhã, ele não vem trabalhar à tarde. Então não tem espaço na Câmara para os assessores. Eu disse, mas como que é isso, presidente? Vai trabalhar home office? Ela, não. A jornada é de 6 horas. Um trabalha na parte da manhã, o outro trabalha... Não cabe. Não tem espaço no gabinete. Vocês já entraram no gabinete de um vereador? É apertado, não cabe mais gente. Já fica o vereador, já fica o assessor parlamentar... E já fica os outros 3 assessores de gabinete dele, cada um deles tem 4. E dentro do gabinete não cabe o vereador e os 4. Assim, Isso. não tem espaço para eles ficarem tranquilos e trabalharem. Não tem. Não tem. E aí foi perguntado para ela, falou, nós vamos mudar, quem vem de manhã não vem à tarde. Mas não cabe, cara. Não cabe lá, os vereadores não cabe. O vereador com o assessor. Ela declaradamente ela falou isso. A presidente falou isso, que não cabe. E aí um detalhe que ela me chamou a atenção foi ela dizer o seguinte, que um dos motivos de aumentar é para ver se melhora a qualidade dos projetos. A própria vereadora reconhece que os projetos que os vereadores estão elaborando são projetos ruins, são projetos vazios. A própria presidente reconheceu isso. Então, se aumentou de 15 para 23 vereadores para melhorar a qualidade do trabalho lá na Câmara, a produtividade, a representatividade ou qualquer outra palavra que eles que usaram lá atrás, não resolveu. Aumentou o número de assessores. E se não resolver, eles vão aumentar mais o que depois? Então, não tem para onde ir, né? Não tem para onde ir. Bom, é complicado, A vereadora falou algo também, na outra entrevista, que não foi um pedido dos vereadores. A gente consultou, eu consultei vários vereadores, mas eu falei, eu não pedi nada. Eu queria saber quem é o vereador que pediu, porque não apresentou os vereadores que quiseram. Nós tivemos 7 votos contrários, que não, eu não quis. E alguns que aprovaram, disseram, olha, eu não pedi nada. Mas é lógico que para o vereador ter um cargo a mais é importante. Até nós defendemos aqui, eu particularmente defendi, o Juliano também acho que entende como eu entendo, o assessor parlamentar, ele é muito importante. Esse assessor que eles vão contratar agora, mais um por cada vereador, ele é muito importante. Porque ele é o assessor que tem que ter uma certa formação, porque ele mexe com a documentação. E cada gabinete tem um assessor desse, tá? Que é o assessor parlamentar. Os outros assessores, eu não estou desfazendo do serviço de ninguém, mas tem assessor lá que nem desce para o setor da sessão da Câmara, ele fica na salinha dele. Ele fica lá respondendo e-mail, fica atendendo telefone. Tem vereador lá tem assessor lá que nem conhece os outros vereadores. Ele é assessor de determinado vereador e não conhece os outros. Então, esse assessor que eles estão contratando é importante. Só que o problema é que não é só ele. O problema é que é um monte de gente. Não sei se é necessário tanta gente assim, Juliano. Porque aí é mais o cargo político da história. E aí é complicado. A impressão que dá é que é um grande cabide de empregos. Essa é a impressão que dá essa história toda da nomeação de mais servidores lá na Câmara. E essa fala da Major dizendo que não cabe, de repente a gente meio período um, meio período outro. É no mínimo estranho isso aí, porque não cabe. Os caras estão aumentando a Câmara lá. Se for analisar por 6 horas diárias, é isso? 6 horas por dia? Ela disse na entrevista que a jornada é 6 horas. Jornada 6 horas. Se começar às 6 da manhã, vai até o meio-dia. Certo? Sim. Duvido começarem a trabalhar às 6 horas da manhã. Não. E o outro do meio-dia às 18, até às 6 da tarde, até aí vai. Ou vai um trabalhar das 7 à 1 e da 1 até às 7 da noite. O que eu também acho que não vai. Eu acho que não cola. Não cola. Mais uma que não cola. Temos o ponto exato que a vereadora fala isso? A presidente Major, a entrevista seguiu e ali foi perguntado para ela sobre a questão de como vai fazer. Vai caber ou não? Vamos ver o que a vereadora disse.
E de outros fatores externos para isso. Vereadora, a estrutura física da Câmara comporta mais um assessor por gabinete? Nós temos uma jornada de trabalho da Câmara de 6 horas semanais. Nós estamos, há também a possibilidade da gente estender um pouco o horário de trabalho e fazer 2 expedientes, ou seja, pessoas podem entrar às 7 da manhã às 13 horas, cumprindo às 6 horas, e outro bloco entrar às 13 horas e às 19 horas. Isso é uma alternativa. Isso não onera em espaço, porque é a mesma estrutura física. O servidor que estará de manhã não estará à tarde. Então, nesse sentido da sua pergunta, poderia se dobrar a quantidade que não afetaria o espaço físico da casa. Trabalha em home office? Não. Meio período? Não. A carga horária, o plano de carreira e o Estatuto do Servidor da Câmara Municipal de Maringá é de 6 horas de trabalho diária. Bom, tá aí, portanto, a vereadora. Eu achei interessante uma pergunta que foi feita, se eu não me engano, foi pela menina do programa do Salsicha, que perguntou para ela, mas sempre foi assim. Por que agora vai aumentar? Aumentou o trabalho de vocês? Aumentou o número de vereadores? Como que é isso? E a presidente respondeu também. Mas por que está sobrecarregado? Porque antes sempre foi um assessor por vereador. Agora aumentou o número de mesa, né, de pessoas na mesa. E agora está sobrecarregado, não está dando conta do serviço, o número de funcionários nesse momento? Obrigada por perguntar para a gente poder esclarecer isso. A estrutura do vereador é a mesma há 20 anos. São 4 assessores e apenas um assessor parlamentar que tem esse caráter mais técnico da produção legislativa dos gabinetes do vereador. Então é esse cargo, é esse vereador, esse assessor que auxilia o vereador a fiscalizar os mais de 3 bilhões de reais do orçamento público. É esse assessor parlamentar que auxilia o vereador a acompanhar todos os contratos da prefeitura, é quem ajuda o vereador na produção legislativa do mandato do vereador. Então, a gente tem constantemente recebido cobranças a respeito disso, sobre a produção legislativa, sobre a quantidade de projetos, sobre a qualidade dos projetos. Então, nós estamos proporcionando ao vereador um assessor a mais para que ele possa exercer de maneira mais adequada o seu trabalho. É uma readequação da quantidade de assessor que há 20 anos é a mesma. A cidade cresceu muito. A RCL do município, que é a Receita Corrente do município, cresceu muito. E quem fiscaliza a prefeitura é o vereador. Então, nós precisamos dar a condição para que ele faça o trabalho da melhor maneira possível. Bom, tá aí, portanto, a vereadora, a senhora apresenta à Câmara, a vereadora Majô. Segundo ela, é necessário isso e, segundo ela, não tem preocupação nenhuma nessa investigação do Ministério Público. O Ministério Público está investigando o aumento do número de assessores e de vereadores também. Segundo ela, nada preocupa os vereadores sobre esse aumento dos servidores, viu, Juliano? Vamos acompanhar, né, para saber o que vai dar essa apuração do Ministério Público também, mas a população, isso é fato, a maior parte não concorda com esse aumento de mais 25 assessores na Câmara de Maringá. Meio-dia.